Atenção, atenção! Corinthians em busca de reforços. Corinthians pensando na temporada 2023. Corinthians preparado para o clássico contra o Santos neste sábado. E Corinthians à espera do técnico Vitor Pereira, à espera do sim do técnico Vitor Pereira. O noticiário completo do Corinthians agora, Sereto News. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a inscrição no canal do Sereto. Você já fez a inscrição no canal do Sereto? Ainda não? Faça a inscrição no canal do Sereto. É muito simples. Aperte o sininho para receber todas as notificações e, claro, deixe o seu like. Está gostando dos vídeos? Está gostando do canal? Então deixe o seu like, porque aqui você tem o noticiário mais completo do Corinthians e, claro, também deixe a sua opinião, deixe o seu comentário aqui. A sua opinião faz a diferença. Atenção! O Corinthians do técnico Vitor Pereira. O Corinthians à espera do sim do técnico Vitor Pereira. Quando é que o Vitor Pereira vai dar o sim, né? Já deveria ter dado sim. Ele disse que o tempo para pensar, o tempo para dar resposta do William Monteiro Alves, presidente do Corinthians, seria depois da Copa do Brasil. A Copa do Brasil já acabou, né? Então já passou da hora. O próprio do William Monteiro Alves disse que não tinha muita pressa, que no seu tempo ele conversaria com o Vitor Pereira para resolver esta questão, a permanência ou não do técnico português. Eu continuo com a mesma informação que eu venho dizendo aqui já há muito tempo. O Vitor Pereira vai ficar no Corinthians. Eu disse isso já faz tempo. 99,9% de certeza de que ele vai ficar no Corinthians. É claro que tem aquele 0,1% que podem atrapalhar. Se não der nenhum erro, né? Se acontecer tudo dentro da normalidade, ele vai permanecer no Corinthians. Ele tem sim a questão com a família dele, o problema com a família dele, né? A sogra dele está doente, mas ele vai convencer a família, ele já está convencendo a família, foi convencido pela direção do Corinthians a permanecer e vai convencer a família a permanecer mais uma temporada. A família dele vai ficar em Portugal e ele vai ficar mais uma temporada aqui no Brasil. Isto significa dizer o seguinte: significa dizer que ele está participando do planejamento para a próxima temporada. E significa dizer que o Corinthians quer reforços para a próxima temporada. O Corinthians provavelmente vai disputar a Libertadores no ano que vem, porque é o seguinte: a Libertadores na fase de grupos, não foi campeão da Copa do Brasil, teria a vaga garantida, mas nesse caso, como o Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil e o Flamengo está à frente do Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o G4 virou o G5, né? O G4 virou o G5. E o G5 pode virar G6 se o Flamengo for também o campeão da Libertadores. Nesse momento, o Corinthians é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro e com um jogo a menos. Ou seja, nesse momento, o Corinthians estaria sim classificado para a fase de grupos da Libertadores. O Corinthians deve conseguir esta classificação, tem ainda 7 jogos para fazer, tem um jogo a menos em relação às demais equipes. Então o Corinthians precisa de um time reforçado para disputar a competição, para disputar a Libertadores. Agora, não serão muitos reforços. Segundo a apuração e segundo o do William Monteiro Alves, o Corinthians vai fazer contratações pontuais. O que significa isso? Contratações pontuais significa que o Corinthians vai contratar reforços para as posições carentes. O Corinthians não vai contratar reforços de baseada. Claro que depende dos jogadores que serão dispensados e alguns jogadores serão dispensados, depende da renovação de contrato de outros jogadores, mas, por exemplo, a prioridade absoluta do Corinthians é a contratação de um atacante de velocidade para as pontas. O nome do Michael é um nome que é sempre muito cotado pelos lados do Corinthians, né? O Corinthians já tentou a contratação do Michael no meio do ano e não conseguiu. Outra contratação que o Corinthians quer é de um centroavante.
Um centroavante reserva para o Yuri Alberto. O nome do Pedro Raul é o nome que sempre interessa. Possibilidade também, até porque o Yuri Alberto não se sabe se ele vai permanecer depois do meio do ano que vem. O contrato do Yuri Alberto com o Corinthians é até a metade do ano que vem. E depois o Corinthians vai ter que tentar negociar com o Zenit lá da Rússia para a permanência do Yuri Alberto, só que é muito dinheiro. É 20 milhões de euros, então é muito dinheiro. Depende também da possibilidade da saída do Maicon. Se o Maicon sair, possivelmente o Corinthians vai contratar mais um jogador para o meio de campo. O Maicon tem contrato só até o final do ano e o Corinthians também está negociando a permanência do jogador junto ao Shakhtar Donetsk. Ele está emprestado ao Corinthians só até o final do ano. O Balbuena tem contrato até a metade do ano que vem. Se o Balbuena não ficar, também a possibilidade da contratação de mais um zagueiro. E, claro, tudo isso depende da permanência do técnico Vitor Pereira. Por exemplo, se o Vitor Pereira ficar, provavelmente o Ramiro vai continuar. O Vitor Pereira gosta do Ramiro e o contrato dele termina no final do ano. Se o Vitor Pereira ficar, provavelmente o Matheus Vital também vai continuar. Apesar do pênalti desperdiçado, o Matheus Vital ficou muito abalado emocionalmente e pode ficar até marcado pela torcida do Corinthians, mas é um jogador que o Vitor Pereira gosta bastante. Então o Corinthians já pensa em reforços e já está trabalhando para a contratação de reforços pontuais. O Corinthians que está pronto para jogar o clássico neste final de semana contra o Santos, neste sábado às 7 da noite na Vila Belmiro. O Adson é o desfalque do jogo, o Adson não joga, estiramento muscular na coxa. Mas se isso é uma notícia ruim para o torcedor do Corinthians, a boa notícia é que não é uma contusão considerada grave. Todos, comissão técnica e também jogador, ficaram aliviados, né? Aliviados com a avaliação, com o exame, porque o Adson tinha saído de muletas do Maracanã. Foi um estiramento muscular, mas não é uma contusão muscular considerada grave. Quem é que joga? Aí fica a possibilidade. Pode jogar o Gustavo Mosquito na posição do Adson, pode jogar também o Matheus Vital na posição do Adson, né? Pode jogar ou um ou pode jogar outro nessa posição. Ou, quem sabe, alguma surpresa do técnico Vitor Pereira para este confronto. O Corinthians que tem um aproveitamento muito ruim em clássicos na temporada. Aproveitamento péssimo em clássicos. E tomara que melhore este aproveitamento, né? Contra o Santos. O Corinthians fez 11 clássicos na temporada, 4 deles pelo Campeonato Paulista, 5 deles pelo Campeonato Brasileiro e 2 clássicos pela Copa do Brasil. O Corinthians teve 3 empates, empatou 2 vezes, as 2 vezes que empatou, dos 3 empates, né? Dos 3 empates, o Corinthians teve 3 empates. Empatou 2 vezes contra o São Paulo, 2 empates contra o São Paulo e empatou com o Santos. Isso todos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians teve 7 derrotas em clássico. Dos 11 jogos, 7 derrotas. É muita coisa. Perdeu todos os clássicos no Campeonato Paulista, né? Foi eliminado para o São Paulo. Perdeu para o Santos no Campeonato Paulista a demissão do técnico Silvinho, no dia 23 de fevereiro, se eu não me engano. No Campeonato Brasileiro, perdeu os 2 confrontos para o Palmeiras, né, no turno e no retorno, e perdeu um dos jogos para o Santos na Copa do Brasil, o jogo lá na Vila Belmiro, que inclusive teve a invasão, tentaram agredir o Cássio e depois não aconteceu nada com a Vila Belmiro. Tudo isso quer dizer o seguinte, que o Corinthians tem um aproveitamento de apenas 18% no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que o Corinthians precisa explicar. O Vitor Pereira precisa explicar, né? Das questões. O Vitor Pereira tem muitas virtudes, tem muitos méritos, tem muitas qualidades no time do Corinthians, no comando do time do Corinthians, né? Tem um índice de aprovação excelente na torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians gosta do Vitor Pereira, mas tem algumas questões que ele precisa explicar. Por exemplo, o time não ganha fora de casa. Agora, contra o Flamengo, jogou muito melhor do que o Flamengo fora de casa, mas foi uma exceção à regra da temporada. O aproveitamento do Corinthians fora de casa é de 30%. E, de novo, agora o Corinthians vai jogar fora de casa contra o Santos
lá na Vila Belmiro. Outro detalhe, o Corinthians não consegue ganhar clássicos, né? A vitória do Corinthians nos clássicos foi contra o Santos na Copa do Brasil. Não é isso? A vitória contra o Corinthians porque foram 7 derrotas, 3 empates e 1 vitória. A vitória justamente em 11 jogos. A vitória é justamente a goleada que o Corinthians, o atropelamento do Corinthians em cima do Santos na Copa do Brasil, no primeiro jogo em Itaquera, mas no segundo jogo o Corinthians perdeu lá na Vila Belmiro. Tomara que o Corinthians melhore o seu aproveitamento. É isso aí, rapaziada. Deixe o seu like aqui no canal do Cereto. Você gostou do vídeo? Deixe o seu like. Gostou do vídeo? Tá gostando do conteúdo? Tá gostando das lives? Amanhã, depois do jogo, tem um Acabou a Brincadeira, hein? Às 9 da noite tem um Acabou a Brincadeira, a live aqui no Cereto. A live aqui no canal do Cereto. Faça o seu comentário, eu leio todos os comentários, deixe a sua opinião. Agora é Campeonato Brasileiro, gente. Agora tem que virar a página. É Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que tá ligado no Campeonato Brasileiro, está à espera do Vitor Pereira, espera do sim do Vitor Pereira e também está em busca de reforços pontuais para a próxima. Você acha o quê? Quais são os reforços que o Corinthians precisaria? Faça a inscrição aí no canal do Cereto. Deixe o seu comentário, eu quero saber, e aí eu leio no próximo vídeo. Quais são os reforços que o Corinthians precisaria para a próxima temporada e quais as posições e quais as sugestões? Qual é a sugestão que você dá para contratação, para as contratações do Corinthians para a próxima temporada? E agora, rapaziada, você sabe... me segue lá nas redes sociais, hein? @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter, tá? Também estou bem ativo lá nas redes sociais. E agora você sabe... Acabou a brincadeira. Amanhã tem, depois do jogo, hein? Acabou a brincadeira. O jogo às 7 da noite e às 9 da noite tem o Acabou a Brincadeira. Continue no canal. Tchau.